É nessa tranquilidade que nós estamos hoje, nesse cenário, que a gente chama de cenário amazônico, porque é um cenário amazônico. E nós chegamos ontem à noite por essas bandas aqui, para dar continuidade no nosso projeto, que a gente está trabalhando pela Escola Rui Barbosa, que é o projeto Prazer em Conhecer. E chegamos ontem à noite, não tivemos condições de gravar, de editar algum vídeo, porque não tinha condições. Também porque era noite e a gente chegou já um pouco tarde e só deu condições da gente gravar agora pela manhã. E a gente está dando prosseguimento a esse projeto, que é um projeto que a gente teve a intenção de trazer ao conhecimento também da população que mora por esse lugar, os fazedores de cultura que habitam essa região e que com seus conhecimentos, com seus fazeres culturais, eles contribuem para o desenvolvimento desse lugar. E estar na Amazônia, para a gente é um grande prazer, como professora de geografia, como ribeirinha que a gente é, lá das bandas do Marajó. E não tem como não se sentir maravilhada com esse cenário, com esse belíssimo espetáculo que é a Amazônia. E por isso nós nos sentimos mais maravilhados ainda por estar nesse cenário que nos é peculiar. Porque nós sermos da Amazônia e estarmos na Amazônia e ter o privilégio de fazer um trabalho voltado para essa realidade e mais ainda considerar os seus fatores humanos, para a gente é motivo de muita alegria e de grande privilégio. Porque a gente aproxima como educador a população, a sociedade estudantil, tem o privilégio de aproximar, né, para essa realidade, para que as pessoas elas conheçam, para que as pessoas elas venham se enxergar nessa realidade amazônica. Porque muitas vezes a gente morando dentro da Amazônia, a gente não se considera amazônida. É impressionante isso. E a gente como professora, a gente tem respaldo para falar sobre isso, porque a gente faz pesquisa sobre isso. Pesquisa com os nossos alunos, entrevista. A gente tem 22 anos nessa profissão e a gente já tem um respaldo para falar sobre isso. E é impressionante quando a gente encontra na nossa sala de aula alunos que dentro da Amazônia não se consideram amazônidas. Ribeirinhos que não se sentem ribeirinhos, se sentem urbanoides. E a gente fica um pouco impactado com isso porque, na verdade, são conceitos que são culturais. E a gente tem que trabalhar isso. Só que no sentido de que as pessoas elas consigam se enxergar dentro dos seus contextos, dentro do seu lugar. E é com essa perspectiva do lugar que a gente vem trabalhando para que as pessoas elas consigam se enxergar a importância do seu lugar, consigam enxergar a importância dos fazedores de cultura, dos seus atores sociais e de tudo que rodeia esse lugar e que faz parte desse lugar. Porque é nessa perspectiva que a gente consegue aprender na vivência uma boa geografia, uma bela geografia, não só física, mas uma geografia humana. E a gente está cansado de ouvir aquela frase que diz assim, que santo de casa não faz milagre. Isso para a gente não faz muito sentido, muito embora seja uma frase que tem muito a ver com, por exemplo, a vida de Jesus, que quando ele fazia os seus milagres fora de Nazaré, ele era muito conhecido, ele era muito requisitado, era muito esperado por uma multidão para fazer os seus milagres, porque realmente ele fazia grandes milagres e a população da época, o povo da época que conhecia os milagres de Jesus, esperavam por aquele momento de passar por isso. E quando ele volta para Nazaré, a população de Nazaré, de onde ele foi criado, de onde ele cresceu, de onde ele viveu boa parte da sua vida, quando ele volta para Nazaré e eles dizem assim, mas é aquele é o filho do carpinteiro. Então para eles, Jesus era uma pessoa normal, uma pessoa comum,
E eu faço muito essa analogia com os fazedores de cultura, porque nas localidades, nos lugares que a gente percorre, que a gente pesquisa, esses fazedores de cultura, eles parecem muito anônimos para as próprias populações do lugar. E não é isso que tem que acontecer, porque os fazedores de cultura, eles têm que ser pessoas realmente valorizadas, conhecidas, reconhecidas pelas suas próprias populações, pela sua própria sociedade. Porque é naquela sociedade que eles fazem a sua contribuição, contribuem com seus fazeres culturais, com a sua arte, com as suas atividades, seja ela qual for. Então, por isso a importância do projeto e por isso o nome do projeto, Prazer em Conhecer. É muito bom que a sociedade estudantil tenha esse conhecimento e diga no final, prazer em conhecer fazedores de cultura do nosso lugar, da Ilha das Onças, seja de qual furo for, seja de qual igarapé, seja de qual localidade. Então, a nossa responsabilidade é sobre isso. Como professora de geografia, trazer essa realidade para o conhecimento, para a identificação, para o reconhecimento e devida valorização. Porque há uma grande desvalorização enquanto à cultura. Muitas pessoas olham a cultura com um certo desdém, com um certo desvalor, vamos dizer assim. Por quê? Porque não conseguem enxergar, não sabem dar a devida importância. E a gente tem que dar a devida importância. Principalmente quando a gente mora dentro da Amazônia, principalmente quando a gente vive essa realidade e que é belíssima e que a gente tem que retratar, tem que reconhecer e, sobretudo, tem que valorizar. Então, hoje a nossa entrevista ela vai ser aqui na casa do seu Celso Alonso, que é o grande fazedor de cultura. É uma pessoa muito conhecida nas redes sociais, é muito conhecida internacionalmente e ao fundo vocês devem estar vendo a casa dele, que eu estou aqui, no trapiche que fica logo na frente. E é uma casa belíssima que vocês vão conhecer por dentro, porque virou na verdade, um museu, ou eu digo que é um patrimônio cultural, que vem muitas pessoas das partes do Brasil inteiro, pessoas de outros países, da África, da Suécia, da Noruega. Eles vêm conhecer a casa do Celso, e porque ele é um grande fazedor de cultura. E quando você fala aqui do Celso na Ilha das Onças, as pessoas o têm como um certo anônimo. Então é impressionante essa disparidade, é impressionante esse contraste e que nos chamou a atenção para trabalhar, para realmente trazer à superfície, trazer à tona essa realidade. Então hoje nós vamos entrevistar, eu estou desde a noite aqui, fui muito bem acolhida, fui muito bem recebida e agradeço muito desde já a toda a família do seu Celso e aos meus alunos que nos acompanham nessa empreitada. E que é um projeto que visa também inspirar outras pessoas para que nos seus lugares trabalhem a perspectiva do lugar e tragam ao conhecimento, tragam à tona essas pessoas que são super importantes para a nossa cultura, para o nosso lugar e para a nossa história. Essa que é a grande verdade, para a nossa história. Então, acompanhe-nos nas redes sociais, a gente vai estar lá publicando as nossas entrevistas, publicando as fotografias e tudo que a gente puder coletar para falar dessa realidade, que para nós, como já disse no início, é um grande prazer. Tenham um grande bom dia, né? E nós vamos editar esse vídeo, essa entrevista, essa nossa passagem por aqui, em 2 etapas, porque é uma coisa riquíssima que não dá para a gente fazer apenas de uma vez. E nós vamos estar aí dividindo em primeira parte e segunda parte. Um bom dia a todos e um grande abraço.